Fala aí, pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área. Vamos dar início à nossa aula de acentuação gráfica. Eu diria que é a parte mais importante do tópico ortografia, que está em todos os editais de maneira implícita ou explícita. Então, nós estudaremos aqui basicamente as regrinhas que justificam uma palavra ter acento ou até não ter acento. E a gente precisa fazer um exercício aqui, tanto de memorização quanto de raciocínio. Tem muita decoreba? Tem, mas existe uma lógica e eu vou apresentar para vocês para que a memorização fique mais fácil, beleza? Então, vou começar aqui, pessoal, com a regra dos monossílabos tônicos, das oxítonas e das proparoxítonas. Lembrando que monossílabos tônicos são palavras que têm apenas uma sílaba e essa sílaba é forte, é pronunciada com tonicidade, com intensidade. As oxítonas têm a sílaba tônica na última sílaba e as proparoxítonas na antepenúltima, só para nivelar todo mundo aqui. Então vamos lá. Acentuação gráfica. Como é que isso aqui pode cair na prova? O formato mais comum de questão de qualquer banca é esse aqui. A banca vai te dar um número de palavras, 2, 3, 4, e vai perguntar qual a regra. Qual a regra justifica a acentuação, tá? Então, nível e lâmpada são acentuadas. Beleza, você está vendo aí, você já sabe que tem acento. Mas por que tem acento? Será que é o mesmo motivo? Será que lâmpada e sofá, que são palavras terminadas com a mesma letra, são acentuadas pelo mesmo motivo? É isso que a gente vai ver agora. É um nível acima daquele básico de saber se a palavra tem acento ou não. Às vezes a banca só quer saber. Tem acento? Não tem. Ideia, tem acento? Não tem mais. Mas agora a gente vai entender o motivo, a regra gramatical, tá? Então, beleza. Vamos lá. Primeira regra, mais simples e muito cobrada. Uma questão gratuita para vocês. Regra das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Por quê? Porque sim. É uma convenção. As proparoxítonas são minoria na língua. São palavras com muitas sílabas, pelo menos 3, então são minoria. Para diferenciar, acentuaram-se todas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. O mero fato de ser proparoxítona justifica a acentuação. Então, ó, palavras como penúltimo, página, antônimo, átomo, relâmpago, caótico, são todas acentuadas porque são proparoxítonas. Então é só você contar, ó. 1, 2, 3. A tônica está aqui, ó, na antepenúltima. Então ela é proparoxítona, só por isso já vai ser acentuada. Página, ó, 1, 2, 3. Então ela vai ser acentuada, porque tem a sílaba tônica na antepenúltima. Antônimo, 1, 2, 3. Átomo, 1, 2, 3. Relâmpago, 1, 2, 3. Caótico, 1, 2, 3. É basicamente isso. É uma das poucas certezas que a gente tem na vida. A morte, os impostos e todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Regra bem simples. Olhou onde está a tônica, já sabe a regra. Beleza. Felipe, isso é muito simples. Será que é suficiente para eu acertar uma questão? Ó, caiu aqui na Prefeitura de Harmonia, um município aí do Rio Grande do Sul. A palavra cérebro é acentuada por ser proparoxítona. Gabarito letra A. Cérebro. 1, 2, 3. Então a antepenúltima está aqui. É a tônica. O acento está aqui, marcando essa tonicidade. Basta saber que ela é proparoxítona
e você já sabe a questão. Ah, mas ela é terminada em O, ditongo... Não interessa nada disso. Então nem você vai perder tempo com essas outras alternativas. É proparoxítona, é acentuada. Felipe, isso cai em prova? Cai muito. Então eu já abro com essa, que é muito simples. Beleza. Todas as palavras seguintes seguem a mesma regra de acentuação gráfica. Ó, arquitetônica é proparoxítona, tônica na antepenúltima. Agronômico, tecnológico, científico, ética, últimas, todas a mesma regra, todas proparoxítona. Todas proparoxítonas. Maravilha. Questão bem direta, questão correta. Agora que você já está com a consciência, você está com a confiança elevada, vamos começar aqui a ver as regras mais importantes. A regra mais importante de acentuação é a regra das oxítonas, tá? É a mais importante. 5 estrelinhas aqui, porque essa vai salvar a sua vida. Eu vou apresentar agora a regra das oxítonas em conjunto com a dos monossílabos tônicos. Por quê? Porque elas são praticamente idênticas. Vamos lá. Quando é que você vai acentuar uma oxítona? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Claro, pode ser seguido de S ou não. Esse Szinho aqui não afeta a regra, tá? Então, a primeira regra, que a gente chama de regra geral, é essa. Acentuam-se as oxítonas terminadas em AEO em ENS. Isso aqui é a regra geral da oxítona. Beleza? E a segunda regra? Você acentua as oxítonas terminadas em ditongos abertos, EL, EI, OI, seguidos ou não de S. Como eu disse, esse Szinho aqui não vai afetar a regra, tá? Então, por isso, nós teremos aqui acento em sofá, xará, gambá, porque são todas oxítonas, a tônica está na última, elas terminam em A. Ou A mais S, tanto faz, tá? Então, gambá, xará, será, serás, tanto faz. Pajé, todas terminadas em E. Tietê, terminada em E também, só que com som fechado, ó. Então, oxítonas acentuadas, terminadas em A, E, O, OS, timbre aberto ou fechado, não importa. A diferença é que vai ser acentuado ou com acento agudo, quando for uma vogal aberta, e circunflexo, quando for uma vogal fechada. Felipe, não sei o que é vogal aberta e fechada. Ó, você e pajé. E. Quando você tem uma vogal aberta, a articulação é mais aberta, a boca fica mais aberta. Faça aí, e depois e. Tá sentindo a boca fechando? É isso. No popular, é isso. Então, você tem aqui vovô fechado, vovó aberto. Ninguém, armazém, armazéns. Então são acentuadas, terminadas em AEO, em ENS. Beleza? Lembrando que o S não afeta a regra. Essa é a regra geral, a regra número 1. A regra número 2 diz que são acentuados os oxítonos terminados em ditongos abertos. El, ei, oi. Mesma coisa. O que é um ditongo aberto? É o que tem a vogal aberta. Então você tem lá céu, aberto.
seu, fechado. Simples assim, beleza? Réis, aberto. Reis, fechado, tá bom? Então você vai ter acento em fiéis, por quê? Fiéis é uma oxítona? Termina na... A tônica está na última? Sim. Terminou em éis? Sim. Então é acentuado. Papéis, chapéu, herói, Niterói, anzóis, destrói. Tudo isso aqui está na segunda regra, tá? Regra dos ditongos. Pronto. Se você decorar isso aqui, você já tem 70% do caminho andado. Porque a regra do monossílabo tônico é praticamente idêntica. Vejam só, vou recapitular com vocês. Acentuam-se as oxítonas, terminadas em a, e, o, em ens, isso aqui é a primeira regra, a regra geral, ou terminadas em ditongo aberto, el, ei, oi, com S ou não. E o monossílabo tônico? Praticamente a mesma coisa. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em a, e, o e os terminados em ditongo aberto. Igualzinho, ó. El, ei, oi. Então você vai ter acento em a, pá, pás, má, pé, pés. Timbre fechado também de, des, mes, nó, nós, pôs. Porque são todos monossílabos tônicos terminados em a, e, o, com S ou sem S. E você vai ter acento em véu, véus, réis, dóis, sóis, porque são monossílabos tônicos terminados em el, ei, ois. Praticamente idêntico. Só não é absolutamente idêntico por causa da terminação em ens. Essa aqui é a única diferença. Mas você teria vontade de acentuar a palavra bem? Meus bens, a palavra sem, a palavra zen? Claro que você não ia querer acentuar, pessoal. Ninguém quer acentuar essas palavras aqui, tá? Num passado bem remoto, tinha até acento circunflexo nisso, mas não existe. Se você tiver menos de 100 anos, você não vai querer acentuar. Então, não vai causar nenhuma confusão. A regra da oxítona é a mais importante. Por quê? A do monossílabo tônico é praticamente idêntica. Você aprende essa aqui, beleza. Já leva a outra praticamente de brinde. São muito, muito semelhantes. Tá bom? Maravilha. Desde já, você tem que criar o exercício, quando não tiver ninguém olhando, de ficar assim. Acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o, em ens. A, e, o, em ens. A, e, o, em ens. Sua mãe, se pegar, vai querer te internar. O menino está estudando muito, está passando do ponto. Mas vale a pena porque você memoriza isso aqui e acaba o seu problema com acentuação gráfica. Aí, cai aqui na prova de professor. Todas as oxítonas são acentuadas na última sílaba? Aí você, ouço vozes. Acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o, em ens, a, e, o, em ens, a, e, o, em ens. São todas? Não. São as terminadas em a, e, o, em ens. E as que são terminadas em outras coisas? Por exemplo, terminadas em is, caquis, anis, fuzis. Não são acentuadas. Porque se a regra diz acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o, em ens, se não tiver nessa regra, não tem acento, pessoal. É simples assim. O acento é para justificar a sua própria existência. A regra é para justificar a palavra ser acentuada. Se ela não se encaixa na regra, ela não tem por que receber acento. Então, todas, não. Somente as terminadas em a, e, o, em
ens, tá? Com o Szinho aqui, que vocês já sabem que não faz diferença, tá? E esse ens aqui nada mais é do que acrescentar o S ao en, beleza? Fácil. Assinale a palavra que está corretamente acentuada. Letra A, café. Não precisa nem estudar. Você toma café todo dia, você vê lá, ó, café. É uma palavra que está escrita em toda parte. Você sabe que ela está corretamente acentuada. Felipe, se tem uma certeza na vida, é que café tem acento. Por quê, pessoal? Ó, é café. Cadê a tônica? A tônica está aqui, ó, na última. Então ela é oxítona. Tônica na última. Ela é oxítona e termina em quê? Termina em E. Oxítona terminada em E. E você já sabe que são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O em ens. Pronto. Gabarito letra A. E o resto? Tem muita teoria aqui nessas outras alternativas. Mas a gente não vai falar disso agora. Por quê? Café tem acento, tá na regra da oxítona, é o que você precisa saber, tá? Isso aqui não tem mais acento, isso aqui não tem mais acento, isso aqui não tem mais acento, isso aqui não tem acento, tá? Vamos lá. Julgue os itens a seguir acerca das regras de acentuação. Oxítonas com sílaba tônica terminada em vogal tônica A, E, O, desde que não sejam seguidas de S, são acentuadas. Felipe, difícil esse item. Não é difícil. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens. Ela não falou do em ens, falou que não pode ter o S por abobrinha. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens. Está errado isso aqui, simplesmente. Está incompleta nas terminações e está equivocada na questão do S. Oxítonas com sílaba tônica terminada em ditongo nasal em ou em são acentuadas. Esse item já é difícil. Por que ele é difícil? Porque as pessoas vêm para a aula de acentuação sem ter a base de saber o que é um dígrafo, um dífono, um ditongo nasal, até uma vogal nasal. Pessoal, na superfície você já sabe que isso está certo. Porque se a oxítona é terminada em ou ens, ela é acentuada. Tá certa. Só que muita gente não sabia que, por exemplo, ó, a palavra parabéns, ela é terminada em ditongo sim, pessoal. Ó, é como se fosse, ó, bens. Isso aqui a gente vê na aula de conceitos básicos. Esse Nzinho aqui é uma letra que representa a semivogal I. Tem que saber, letra, fonema, são diferentes. Então essa aqui é uma questão fácil na superfície, mas ela tem um detalhe ali que poderia dificultar. Item correto, verdadeiro, tá? Quando você tem lá, por exemplo, a palavra vão, foneticamente é isso aqui, ó, é vão. Legal? Esse Ozinho aqui é uma letra que representa a semivogal U. Então, ó, se você disser moravam, esse van aqui é o mesmo som desse vão aqui. Então, moravam. Estão entendendo, pessoal? O som é o mesmo, só que eu represento com letras distintas dependendo da palavra. Isso aqui a gente ensina na base lá da fonologia, beleza? Então, questão correta. Tendo
em vista as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, julgue o item. Será que tem bagagem suficiente para criticar? Será recebe acento por se tratar de uma oxítona terminada em A. É o mesmo motivo de café. Correto. Monossílabos tônicos nunca recebem acento gráfico. Nunca, pessoal. Em vários casos, monossílabos tônicos são acentuados, primeiro, quando terminam em A, E, O. Com S ou não. Pá, pé, pó, pós, nós. Ou quando eles terminam de tongo aberto. El, ei, oi. Beleza? Nunca tá erradaço. Vamos lá. Antes de a gente resolver essa próxima questão, tem um detalhe que pode assustar, mas é muito bobo. Vejam só. Felipe, se aparecer a palavra fazê-los, ou fazê-lo, um verbo lá com pronome enclítico, pronome ligado a ele com hífen. Como é que eu analiso essa palavra? Qual é a regra de acentuação? Quando você tiver um pronome atrelado à palavra, você ignora o pronome e olha normalmente para a palavra. Pavê é uma oxítona terminada em E, não é? Sabe o tio do pavê? O fazer vai estar na mesma regra. Você ignora o pronome. Então, ó, ignora-se o pronome. E o pavê, fazer, estão dentro da mesma regra, oxítonas terminadas em E. De vez em quando, a banca coloca esse caso aqui para assustar, mas é bobeira. Tira o pronome e analisa normalmente, tá? Vamos lá. Em relação à acentuação gráfica, analise as assertivas seguintes, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. Levam acento agudo ou circunflexo, monossílabos terminados nas vogais tônicas abertas ou fechadas A, As, E, O, Os. Pessoal, correto. Mas vocês veem que as bancas às vezes copiam da gramática e a gramática mostra a regra de uma maneira tão hostil, muito mais complicado do que como eu estou mostrando aqui, né? Mas é verdade. Levam acento. Por exemplo, você tem o monossílabo pá, o monossílabo dá, ou das, né? Tu dás. Verbo de ou des. Nó, pronome nós, ou até o substantivo nós, beleza? São monossílabos tônicos. Se o timbre for fechado, circunflexo. Se for aberto, agudo. Felipe, por que a preposição de não é acentuada? Porque não é tônica. Ela é monossílaba, sim, mas ela não é tônica, ela é pronunciada com pouquíssima intensidade, ela é fraca, ela é átona, beleza? Como assim, Felipe? Ó, tenho medo de cachorro. Mentira, não tenho, adoro. Mas se você ler isso aqui naturalmente no seu dia a dia, você vai perceber que esse D, ele é bem fraco. Tenho medo de cachorro, medo de cachorro, medo de cachorro.
esse D quase não é pronunciado. Você até come essa vogal. Me de cachorro, med. Isso é a sinalização da falta de tonicidade. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou chamar o Timaya. Me dê motivo. Me dê motivo para ir embora. Me dê. Agora esse D é forte. Ele é tônico. Forte, tônico. Então ele é acentuado. E o D é fraco, é átono, não é acentuado. Beleza? Legal. Então, a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, já ficou fácil, né? Os vocábulos oxítonos de mais de uma sílaba levam acento agudo ou circunflexo quando terminados em A, E, O, em ens, com S ou não. Verdadeira também. Leva acento agudo ou circunflexo a forma verbal terminada em A, E, O, tônicos, seguida de lo, lá, los, las. Se o verbo estiver no futuro, poderá haver dois acentos, como, por exemplo, poloás. Esse item foi difícil, tá? Foi um item difícil. Então a questão é difícil? Não, porque você sabendo que a verdadeira estava na primeira e na segunda, o gabarito só poderia ter sido letra B. Você tem que ser lógico para não precisar saber tudo. Questão fácil. Agora, que chorumela é essa aí na terceira, Felipe? Poloás. Jesus do céu. Pessoal, olha só. Vamos lá. O verbo por, ele tem um acento, tá? Que é o acento, inclusive, diferencial de intensidade. Por é tônico. Mais ou menos na mesma lógica do D, que tem acento porque é tônico, tá? Não é exatamente a mesma coisa, porque esse aqui é um acento diferencial, é uma regra diferente que a gente vê em separado. Mas o por é tônico, ele já tem um acento. Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, que eu vou pôr o frango. Vou pôr o frango para assar. Então, ó, pôr o frango é polo. Legal, né? Corta o R, até uma regrinha de pronome. Polo. Polo para assar. Só que aqui, pessoal, eu tenho aqui o verbo pôr. E se ele tivesse no futuro? Ele porá o frango. Porá. Felipe, porá. A gente não fala assim, né? A gente fala colocará. Botará, vou botar o frango. A gente usa o verbo mais informal. Agora, se fosse o verbo no futuro, ficaria polo a. Beleza? Se for o tu porás, aí ficaria assim, poloás com dois acentos. É um caso previsto na gramática que a gente praticamente nunca vai utilizar. Mas caiu aqui na questão, então eu apresento para vocês. Não é muito difícil, pessoal, não é muito mais difícil do que aquela situação do fazê-lo e pavê. Mesma coisa. Você ignora o pronome, mas como ele vai ter aqui, ó, o acento natural mais o acento do futuro, pode sim ter três. Pode sim ter essas três partes e duas acentuadas. Tá bom? Então o gabarito aqui foi a letra B. Tomara que caia isso na prova de vocês, porque aí só vocês vão acertar. Mais uma. São exemplos de oxítonas terminadas, acentuadas graficamente, também permitirá e elevará. É isso. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A,
é, ó, em, ens. É isso. A permitirá. Em também. Elevará. Tá ficando fácil, né? Mais uma vez, ó, o nosso mantra. Acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o, em, ens. A palavra nós recebe acento gráfico por se tratar de um monossílabo tônico terminado em O, seguido de S. É exatamente isso, tá bom? Mais uma. Os jovens de 3 décadas atrás, as palavras três e atrás acentuam-se por serem oxítonas. Vamos lá. Questão errada. Incorreta. Mas como eu sempre mostro para vocês, às vezes na superfície é simples, mas tem algo avançado por trás. Ó, 3 é um monossílabo tônico. Vou chamar aqui de hemitom. E o atrás é uma oxítona, tá? Então são regras diferentes. Beleza, regras diferentes. Questão errada. Todo mundo comigo até aqui? O que tem de complicado então, Felipe? O Bechara, pessoal, o Bechara, que às vezes ele é muito seguido, né? E às vezes ele até aparece em bibliografia oficial. O Bechara, no manual dele, no livrinho dele de nova ortografia, ele coloca as oxítonas e os monossílabos tônicos na mesma regra. Esse entendimento não é válido para a prova, a não ser que tenha a bibliografia o Bechara. E a questão diga, de acordo com o Bechara. Vocês têm que saber que são regras diferentes, mas ele fala isso, tá bom? E agora que eu acabei com a inocência, eu vou voltar nessa questão aqui, ó. Prefeitura de harmonia. Ninguém reparou, mas o cara dizia oxítonos de mais de uma sílaba. Ué, se ele diz oxítono de mais de uma sílaba, ele está querendo dizer que o oxítono pode ter uma sílaba só. Essa alternativa aqui é de acordo com Bechara. Não afetou a questão. Mas vocês têm que entender que existe isso, mas não é aplicável. Como vários entendimentos do Bechara que são solenemente ignorados em concurso público. Tá bom? Então, na prática, oxítono é uma coisa, monossílabo tônico é outra. Eu só estou comentando isso aqui pelo meu rigor, pelo meu zelo acadêmico com o que eu ensino. Beleza? Então, regras diferentes. Uma última vez, acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o, em, ens, regra básica, ou terminadas em ditongos abertos. A do monossílabo tônico é praticamente igual, e agora sim a gente pode fechar esse momento da regra das oxítonas.